Olá, tudo bem? Voltamos a mais um estudo da Bíblia Sagrada do livro de Daniel, continuando nessa maravilhosa jornada de aprofundamento, de compreensão maior sobre esse maravilhoso livro de Daniel. Hoje o segundo estudo sobre o capítulo 8. Eu fiquei devendo aí algumas explicações dentro da Bíblia sobre esse capítulo 8, que é um capítulo um pouquinho mais complexo, mas com aplicações bem possíveis de serem compreendidas por todos nós e vividas na nossa experiência religiosa com Cristo. Vamos lá, então? Imediatamente. Vamos começar lendo os versos 13 em diante de Daniel, onde a gente parou na última aula. Beleza? Depois ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Versos 13 e 14. Curtinhos, né? Mas cheios de significado. Vamos retomar algumas ideias. Justamente no momento da vitória ou da supremacia do chifre pequeno, que nós já vimos que é o poder papal, Daniel ouve uma conversa entre dois seres celestiais. Como no capítulo 4, essa audição implica algo relacionado a juízo. Lembra lá do capítulo 4, da visão da árvore, em que o rei ouviu uma voz e tal, que representava juízo sobre o império dele? Pois é, essa ideia apareceu de novo aqui. No hebraico, aí aparece uma pergunta que é traduzida em português: até quando? E essa até quando significa tudo que nós já vimos até agora que foi feito pelo chifre pequeno. Até quando duraria essa atuação do chifre pequeno? Ou seja, até quando toda essa ação de pisar o sacrifício diário, ou o diário, como nós vimos, pisar o sistema de intercessão, de todo o sistema que foi estabelecido no santuário terrestre e que Jesus está fazendo no santuário celestial? Até quando duraria a perseguição dos santos, etc. Até quando isso continuaria? É disso que está falando essa grande visão. É uma visão que é apresentada de 2.300 tardes e manhãs. E então, ao final desse período, o santuário seria purificado. Esse estudo passado, a gente falou sobre o dia do juízo, dia da expiação. E agora vai aparecer bem essa explicação porque está falando do santuário. E isso uma coisa está diretamente relacionada à outra. O Jacques Ducan explica que somente após as 2.300 tardes e manhãs que a assolação destruidora do chifre pequeno vai terminar. Uma interpretação dada mais tarde pelo anjo Gabriel. O fim do chifre pequeno não será resultado de causas naturais, mas por um ato extraordinário de juízo da parte de Deus, encerrando o ciclo da história. Importante entendermos isso, temos isso em mente, porque vai servir essa informação para mais à frente. Bom, a linguagem usada aí para responder até quanto tempo duraria foi a mesma empregada para a realidade do serviço realizado no santuário terrestre. Ou seja, tarde e manhã se refere aos serviços diários do santuário. É uma expressão tipicamente relacionada aos santuários. E mais, tarde e manhã tem a ver com um dia literal, um dia real. Alguns tentam encontrar na história alguma aplicação para um período literal de 2.300 dias mesmo, ou seja, 6 anos e 4 meses. Mas será que a profecia está falando de 2.300 dias ou é um período maior? Nós vamos entender um pouquinho se 2.300 dias é 2.300 dias literais ou anos. O que nós sabemos é ali que tarde e manhã está falando de um dia, mas temos que ver se esse dia é literal ou é simbólico. Bom, para começo de conversa, nós vimos que, e isso o William Shea, um grande teólogo, nos ajuda a entender, a gente já viu que na visão de Daniel 8 é um cenário com vários símbolos. Tem carneiro, bode, que não são exatamente carneiros e bodes literais, são impérios que estão representados por esses animais. Nós vimos 4 chifres, chifre pequeno, tudo simbolismo. O que poderia significar esses 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, se não algo simbólico? O fato de Daniel usar tarde e manhã, que é uma forma que não é muito comum de se medir o tempo, evidencia a natureza simbólica desse período. Isso acontece em Daniel 7:25 e Daniel 12:7 também.
por exemplo, onde aparecem tempos em vez de anos. Em Daniel 9, inclusive, o profeta usa a expressão semana ao invés de anos. Outro fato importante, um hebreu jamais avaliaria a quantidade de tempo tão larga como essa, usando 2.300 dias. Ele diria 6 anos e 4 meses. Então, por que Daniel usou 2.300 dias? E o que significa isso? Vamos entender rapidamente o princípio dia-ano. Tem 2 textos na Bíblia que nos ajudam a entender que dias podem ser compreendidos como anos numa avaliação profética. O primeiro texto está em Números capítulo 14, verso 34. Lá é dito o seguinte, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Então, 40 dias, 40 anos. A equivalência está aí, né? O outro texto é de Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias. Um dia para cada ano. Novamente o princípio dia-ano. Alguém pode pensar, mas por que não pode ser 2.300 dias? O que tem? Bom, é uma visão larga e já vou explicando. Nesse capítulo 8 nós não vamos conseguir ver, não vai ser possível identificar nem o início dessa visão e nem o fim. Nós vamos falar do fim, mas nós não vamos identificar quando é. Isso vai ficar para o estudo do capítulo 9. Parece que eu estou sempre jogando para frente, né? Mas não é assim não. Eu estou explicando para vocês que dentro do livro de Daniel, a complexidade de alguns símbolos só é elucidada fartamente quando você explora melhor o texto de diversos capítulos, tá bom? O que nós temos que entender a partir agora, nesse segundo estudo do capítulo 8, é que os 2.300 dias, se eles forem literais, eles vão terminar dentro do Império Medo-Persa. Só que você vai ver mais adiante, neste capítulo, que a visão não era para os dias de Daniel e nem para o tempo do Império Medo-Persa. Mas tem um outro aspecto que nós precisamos entender antes. O que o capítulo 7 de Daniel chama de juízo, o capítulo 8 designa dia da expiação. Isso aqui é muito importante. O que tem a ver juízo com o dia da expiação? Agora preste atenção nessa imagem que está aparecendo aí. Você está vendo aí uma imagem grande do santuário. Não sei o quanto você está familiarizado com o santuário que existia aqui na Terra. Deixa eu fazer um breve histórico. Vamos voltar lá para Adão e Eva. Adão e Eva no Jardim do Éden, sem pecado, tudo maravilhoso. Houve o pecado, saíram do Jardim do Éden e passaram a sacrificar um cordeiro, indicando que haveria a morte vicária ou em favor do ser humano por parte de Jesus Cristo. Já começou ali, né? Depois o tempo passa e Deus cria um sistema educativo para que o povo de Deus, o povo dele, pudesse compreender o que significava a morte de Jesus, a salvação e a graça. E aí o santuário tecnicamente, ele é um lugar móvel, que desmonta e monta em vários lugares diferentes, porque eles estavam peregrinando num deserto, é óbvio. Tinha as 3 grandes partes do santuário, o átrio ou pátio geral, o lugar santo e o lugar santíssimo, que você está vendo mais ou menos ali nessas imagens. Eu estou deixando, você vai acompanhando as imagens junto. Tem o pátio ali, parte interna, e depois você tem o lugar santíssimo. Você tem as tendas, os véus que separam uma parte da outra. Você tinha ao redor desse lugar todas as tribos acampadas. Tá? Você tem o sumo sacerdote, o cordeiro sem mancha. Você tem ali Santíssimo, Santo e Pátio. Você está vendo ali a altura e tudo mais. Né? Você tem ali depois as colunas, as tábuas, toda a confecção desse santuário. Esse santuário passou a fazer parte, na época de Salomão, esse santuário ficou dentro do templo, erigido por Salomão. Depois o templo foi destruído pelos babilônios, depois foi reconstruído na época do Império Persa sob o comando de Zorobabel, depois foi reformado na época de Herodes e finalmente foi destruído completamente pelos romanos no ano 70. E aí não tem mais santuário terrestre. Mas vamos entender o que é que tem a ver isso com o dia do juízo. Talvez a gente volte para a imagem daqui a pouquinho do santuário para entender.
Em Levítico 16 aparece, então, o dia do juízo, dia da expiação ou Yom Kippur. O Jacques Tucan explica que o ritual em si é rico em conotação de juízo. Por que tem imagens de juízo ali? Porque você tem a separação de 2 bodes. Esses 2 bodes, um representa o sacrifício de Cristo e outro representa o bode que leva os pecados. Deixa eu só explicar uma coisa importante. O dia da expiação era um dia em que, todos os dias, tá? Voltando um pouquinho atrás, todos os dias os pecadores levavam os animais para serem sacrificados, animais sem defeito, porque Jesus é o cordeiro sem defeito, diz lá em Hebreus, que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro já tinha que ser sem defeito na época, antes de Jesus se manifestar aqui na terra. Então, já havia esse cordeiro sem defeito. Esses cordeiros eram mortos, degolados, todos os dias, dentro do santuário, no lugar santo, mais especificamente. O sangue deles era respingado em várias partes específicas ali. Depois tinha uma parte, tinha um destino para a gordura. Tem vários aspectos que eu não vou entrar agora em detalhes, porque isso aqui não é uma aula sobre santuário. A gente pode até fazer uma aula sobre santuário, mas não é o objeto agora. Aqui é para você entender os princípios básicos do santuário. Então, por que o santuário tem a ver com juízo? Porque havia uma separação. No dia da expiação, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que era de uma linhagem específica, somente ele entrava no lugar santíssimo, que era uma outra parte do santuário, onde estava a Arca da Aliança, com a Tábua dos 10 Mandamentos, com o cajado de Arão e com o maná. Ali ele entrava, onde havia a manifestação da presença de Deus, que é chamada de Shekinah. Ali ele entrava, no lugar santíssimo, oficiava, então, o serviço com a morte do cordeiro, do bode. Só que havia um outro bode, um bode chamado de emissário ou Azazel. Sobre ele, simbolicamente, eram colocados todos os pecados do período religioso do ano ali, sobre os pecados das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas confessavam seus pecados e o animal era morto e o sangue ficava ali no santuário, era como se os pecados das pessoas ficassem sujando o santuário. Eles não estavam transferidos. Porque você pode pensar assim, tá, mas como assim? Quer dizer que os pecados eram transferidos para o santuário? É essa a ideia. De que o santuário ficava com os pecados e que esses pecados depois precisavam ser eliminados completamente. Isso acontecia no dia da expiação. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com o juízo? Ora, é isso, exatamente isso que você precisa entender. O juízo é o momento, o juízo final é o momento em que vai ser eliminado completamente o pecado, tal como acontecia no ritual do dia da expiação. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. Por isso que antes dessa eliminação total tem que acontecer o juízo investigativo, ou na sua forma investigativa. Ou seja, enquanto as pessoas... Como é que você vai saber quais os pecados... Quem foi perdoado e quem não foi perdoado se você não fizer o juízo investigativo? A intercessão está acontecendo, mas as pessoas já estão sendo julgadas. E o juízo, a Bíblia fala em várias partes, que o juízo começa por aqueles que são do povo de Deus. Então a separação dos 2 bodes, um puro e outro impuro, leva à compreensão de um juízo. Outra coisa, o destino que os separa. O bode emissário, ele é largado no deserto. Ele não é sacrificado em favor dos seres humanos. O outro é. Outra evidência de juízo. As pessoas eram obrigadas a jejuar e afligir. E mais, 7 dias antes, na festa das trombetas, elas eram avisadas para que elas se preparassem para esse dia. A festa das trombetas era um preparo para o dia da expiação. Outro aspecto importante, as múltiplas aspersões de sangue, ou respingar de sangue, vamos dizer assim. Tudo a ver com juízo. Por quê? Porque aquele sangue precisava ser limpo. Por isso que nós vamos ter a menção de purificação do santuário, no verso 14. William Johnson explica que o santuário, no livro de Hebreus, fica contaminado. Segundo ele, afirmamos, portanto, que o significado de Hebreus capítulo 9, verso 23, é justamente o que o texto parece dizer, que o santuário celestial requer purificação. Vamos ler Hebreus, vou tomar a liberdade de ler Hebreus 9, 23 aqui, nessa Bíblia que eu tenho próximo de mim. Se você quiser acompanhar também, Hebreus capítulo 9, verso 23. É muito interessante o que diz lá. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus
se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Interessante, né? O santuário precisava ser purificado. Não porque Deus estivesse sujando, mas os pecados sujavam. E no santuário celestial, de certa maneira, é claro que não estão acontecendo sacrifícios no céu. Você pode pensar assim, mas o que tem a ver isso? Tem alguém matando um animal lá no céu? Não, não tem ninguém matando. Mas os pecados que são confessados por nós, sob a intercessão de Jesus, eles de certa maneira estão contaminando o santuário celestial. E, portanto, há um momento em que esse processo de purificação tem que começar. Mas vamos retomar alguns conceitos. O comentário bíblico adventista, quando analisa Hebreus 9, ele vê 4 aspectos importantes para a gente entender aqui Daniel 8. O sacrifício de Cristo é muito superior ao de animais. Então, o que Jesus está fazendo no santuário celestial é infinitamente superior. 3 ou 4 coisas, né? Na verdade, aspectos para a gente pensar. O sangue de Cristo está relacionado com o serviço no verdadeiro tabernáculo, que é o santuário do novo concerto. O primeiro tabernáculo, que é o terrestre, ele proporcionava a purificação cerimonial. O segundo, a moral. E agora Cristo está ministrando os benefícios da sua expiação em favor do pecador. O resultado disso é que a consciência do cristão é purificada. Jesus, que é o ministro do verdadeiro tabernáculo, comparece à presença de Deus e intercede por nós, realiza um trabalho de purificação e de limpeza dos pecados confessados. Pecados, no entanto, que seguem registrados ali no santuário. Portanto, ainda não erradicados completamente. Entendeu? Jesus está intercedendo, mas os pecados estão registrados lá. Ele está nos perdoando. Mas os pecados estão registrados. Eles vão ser completamente eliminados quando houver a erradicação do mal, que é a destruição de Satanás e tudo mais. De certa maneira, Jesus está fazendo a obra do dia da expiação. William Johnson afirma que o Deus que determinou o sistema de sacrifício iria no seu próprio tempo e por meio do seu próprio plano providenciar um sacrifício que solucionaria o problema do pecado de forma definitiva. E isso é bem confirmado em Levítico 16:16. Diz assim, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Então, fala da impureza que precisa ser purificada. Então, a purificação do santuário, resumo, o contexto bíblico está ligada ao juízo, porque ela só vai acontecer quando isso estiver ocorrendo em paralelo. O juízo precisa estar acontecendo para poder chegar à purificação final do santuário. Ou seja, o perdão completo dos pecados e a erradicação dos pecados. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a eliminação completa. E o Ducan ainda diz que vai além, que essa cerimônia representa mais do que o juízo. A purificação do santuário é, na verdade, o sinal da purificação total de toda a terra no dia do juízo divino. Claro, porque não vai mais ter pecado. Mas aí, como é que eu posso ter certeza que esse santuário não é um santuário terrestre? Vamos lá, pensar. A Bíblia fala da existência de um santuário celestial, e mais fala de um terrestre, mas ela diz que o santuário terrestre foi construído pelo modelo do celestial. Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9. O que foi dito para Moisés por Deus? E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que mostrar a você como o modelo do tabernáculo e como o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Êxodo 25, 8 e 9. Olha só que interessante, João também vê esse santuário celestial nas suas visões lá do Apocalipse, Apocalipse 11 e 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Interessante, João viu esse santuário no céu. Miqueias também tem uma consideração importante, Miqueias 1, 2 e 3. Escutem todos os povos, prestem atenção. Ó moradores, e todos os seus, ó terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês, do seu santo templo o Senhor falará. Um templo celestial. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e ele desce e anda sobre os altos da terra.
Interessante, né? E Hebreus 8, 1 e 2, que é mais específico ainda. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono de majestade dos céus, se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Jesus sentado à destra de Deus nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, ou seja, ele é intercessor e ele está no papel de ministro do santuário, portanto, ele também tem a prerrogativa de fazer o trabalho de expiação e, portanto, o trabalho de juízo. Perfeito? Tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, e complementa. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Está bem claro, né? Jesus intercedendo no santuário celestial. Ok? Espero que tenha ficado claro para você. Então nós temos a realidade de um santuário celestial. O Herbert Kiesler, em um artigo sobre Hebreus e a realidade desse santuário, afirma que várias vezes é assegurado aos leitores que o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial precisa ser visto como uma realidade suprema. E um autor não adventista chamado David Moffitt, citado num artigo de Isaac Malheiros, ele diz que a morte de Cristo não efetuou a expiação, mas foi o início de um processo que culmina no momento expiatório no céu. Interessante? Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui para falar uma outra coisa para você aproveitar. Você quer se aprofundar um pouco mais nesses assuntos de santuário, o próprio Daniel? Deixa eu fazer uma recomendação de 3 materiais para você. O primeiro deles é o Comentário Bíblico Adventista. Compre o volume que fala de Daniel. E você vai ter uma ampla visão dos comentários, versículo por versículo, do livro de Daniel. Além de introduções que dão uma abordagem, uma contextualização histórica do livro. Muito importante. Segundo, tem um livro muito interessante chamado Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, editado pela Casa Publicadora Brasileira. Recomendo a leitura. E o terceiro material que está em vídeo, eu recomendo que vocês assistam às séries que o pastor Arilton de Oliveira fez no programa Bíblia Fácil sobre Daniel. Assistam, vai ser muito relevante. E o Dr. Rodrigo Silva tem feito uma série recente dentro do Evidências, do programa da Novo Tempo, está na internet também, sobre Daniel. É vital você assistir isso, você vai ter uma amplitude muito interessante sobre o livro de Daniel, tá bom? Parênteses feito, seguimos. Ainda sobre a purificação do santuário celestial, o Mervyn Moore explica que o santuário no céu precisa ser purificado dos pecados dos santos, no sentido de que Satanás tem jogado esses pecados diante de Deus e dos anjos como prova da sua afirmação de que os santos não merecem que lhes seja garantida a vida eterna. Interessante essa colocação do Mervyn Moore também. Então, santuário que precisa ser purificado. Mas quando isso acontece? Já sabemos que está ligado ao juízo, que o juízo é o momento. Então, o juízo, tem que ficar bem claro uma coisa para você. O juízo não é um dia lá específico no final em que... Você já viu aquelas imagens que aparecem aí na internet? Chega uma pessoa lá, toda de branco, ela chega num portal, parecendo meio que feito de nuvens, e aí ali tem 2 seres angelicais que dizem: quem é você? Fulano. Vamos ver o seu registro. Ah, você fez isso, mas você também fez isso. Pode passar. Aí você vai, passa, dá uma voadinha assim, né? Com as asinhas novas que ganhou e teoricamente vai para o céu. Alguns, já nessas imagens que eu já vi por aí, né, na internet, em filmes, desenhos animados, a pessoa vai lá e chega a uma conclusão na entrada do céu de que ela não foi muito bem. Abre um alçapão, ela cai e aí ela vai para um lugar que seria o inferno, onde tem um diabo com um tridente, tudo vermelho, escuro, pegando fogo, tudo dando a ideia de um lugar incandescente. Para muitos, juízo é isso. Deixa eu dizer para vocês que não tem nada a ver. Essas imagens são absolutamente fantasiosas e são bem imaginativas. O juízo, volta a reforçar, o juízo tem a ver com a vindicação do poder de Deus para salvar os homens, o reconhecimento de que Deus quer salvar as pessoas que aceitarem a graça dele, a graça do Senhor Jesus. Essas pessoas serão salvas. Então, é muito importante entender isso. Juízo é um processo, por isso que tem uma fase investigativa em que Deus confirma aquilo que foi registrado, o perdão aceito,
o arrependimento realizado e a graça introjetada na vida do crente. Esse é o processo que fica claríssimo no juízo. Por isso que depois Deus vai poder eliminar completamente os pecados, porque quem estiver ligado ao pecado, infelizmente, vai ser destruído. Isso fala em Apocalipse capítulo 20. Se você quiser assistir a minha aula sobre Apocalipse 20, lá no site apocalipse.com, curso avançado do Apocalipse, recomendo que assista essa aula que eu dou sobre Apocalipse 20, vai ser bem interessante. Então a eliminação só pode acontecer depois que o juízo acontece. Beleza? E o dia da expiação é o modelo que foi apresentado. Por isso que a visão que Daniel recebe de 2.300 anos e não dias, vai ser uma visão que vai chegar até o momento em que vai começar no céu esse processo que é aqui no reino terrestre, no santuário terrestre era conhecido como dia da expiação. Vamos continuar a leitura e as coisas vão ficar mais claras. Eu estou em Daniel 8, versos 15 e 16. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a esse homem. Gabriel, hein? Ele veio para perto de onde estava e quando chegou fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Olha que importante. Gabriel disse para Daniel: olha, essa visão não é para o tempo que você vive, não. Isso já mata completamente aquela tese de que seriam 2.300 dias apenas, viu? Que não faz sentido. É para além da vida de Daniel. Então os 2.300 anos se encaixam perfeitamente. O princípio de ano é válido. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Olha que carinho, olha que proximidade, né? Na segunda parte do capítulo, Daniel tem uma forte reação. Ele vê alguém com a aparência de um homem e o anjo Gabriel. Gabriel deve explicar o sentido da visão. E o anjo se dirige a Daniel como filho do homem, e não como alguém semelhante ao filho do homem. Então, aqui Daniel não está sendo chamado de Cristo, tá? Uma coisa é alguém semelhante ao filho do homem, é o que aparece no capítulo 7. Aqui Daniel é como o filho do homem. Expressões diferentes, tá? No verso 17, é dito que essa profecia se refere ao tempo do fim. A frase original diz respeito a um específico período de tempo antes da volta de Jesus. Portanto, não é a mesma coisa que fim dos tempos. Então, essa profecia, ela chegaria a um tempo mais à frente, mas não seria o último tempo da Terra, seria um pouco antes. O Clifford Goldstein, ou Goldstein, também um teólogo muito renomado, lembra que a sequência de reinos em Daniel 7 mostra o aparecimento e auge do chifre pequeno indo até por volta de 1798. Já falamos sobre isso, né? Depois desse período, como nós já vimos no capítulo 7, é que surge o juízo descrito. Opa, então nós temos uma evidência interessante. O juízo tem que acontecer depois de 1798. Ele tem que começar depois de 1798. Para fazer sentido a cronologia de Daniel 7. Então, a purificação do santuário também tem que ser depois de 1798. Significa dizer, então, que se Daniel 7 e 8, capítulos 7 e 8 estão em paralelo, a purificação do santuário, que tem alusão direta ao juízo divino, somente pode ter aparecido após 1798. E que, por isso, podemos considerar o período do tempo do fim. Por que tempo do fim? Ora, porque a Bíblia fala que depois de 1260 anos, que haveria aquela supremacia papal de perseguição, que eu já falei, de 538 a 1798, aquele período crítico de uma perseguição sistemática a todos que se opunham aos conceitos tradicionalistas que foram sacramentados pela Igreja Católica medieval, apostólica romana. Depois disso, é que viria um período em que o papado sofreria um abate, uma diminuição da sua força, e aí começaria um tempo do fim, por conta de outras razões, porque esse tempo do fim é caracterizado também no livro do Apocalipse. Se você fizer um estudo do livro do Apocalipse, você vai entender mais completamente isso. E a partir daí é que poderia vir o fim da profecia dos 2.300 dias. Mas ainda nós não vimos quando é que começa a profecia dos 2.300 dias e nem vimos quando ela termina. Então, para você está um pouco vago isso ainda, eu sei. Mas vai ficar mais claro quando nós estudarmos o capítulo 9. Vai por mim.
Daniel sabia da importância dessa revelação, pois ele perdeu os sentidos diante do anjo. Caiu, mas foi levantado. Vamos continuar a leitura? Daniel 8, 19 em diante. E disse então o anjo: eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. De novo ele reforça, tempo determinado do fim. Não era para o tempo de Daniel. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Explicação tranquila. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Claríssimo, né? O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. Veja só que interessante, os 4 chifres não têm a força igual a que ele tinha, portanto, sacramenta muito bem a ideia que nós já trabalhamos de que o Império Romano é que é o grande império que substitui o Império Grego-Macedônico, e não o Império Seleucida, porque ele não teria força igual nem do Império Grego-Macedônico. O próprio anjo explicou isso. Quando se aproximar o fim desses reinos, eu estou lendo o texto bíblico agora, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Está falando do chifre pequeno, tá? Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá. Por que ele se engrandecerá? Porque o poder papal ele se coloca acima de Deus. Por isso que ele se engrandece. Porque ele tenta substituir o sistema de sacrifício por o dele. Então ele se engrandece. E vai o texto dizendo, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. A mesma coisa que foi falado anteriormente. Ele vai contra o príncipe dos exércitos. É a mesma ação, mesmo tipo de ação. Mas será destruído sem intervenção humana. Isso é futuro. A visão das tardes e das manhãs que lhes foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Aí o anjo confirma pela 3ª vez que não é para os dias de Daniel o cumprimento total dos 2.300 anos. A visão é mais longa do que ele imaginava. E ele estava preocupado porque ele pensava que pudesse ser no tempo dele ainda. Portanto, poderia ser algum impedimento de se cumprir os 70 anos do cativeiro babilônico e que eles não iriam sair do cativeiro mais. É com essa preocupação que Daniel está em mente. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar o capítulo 10. Por isso, olha a consequência. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. 25 a 27, Daniel. O anjo frisa o fato de a profecia ter seu cumprimento no tempo determinado do fim. O Sdraco Stefanovic, ele comenta que esta mesma expressão, tempo determinado, aparece em Levítico 23, 4, no contexto das festas fixas religiosas de Israel. Então, com isso em mente, ele entende que esse acontecimento profético do tempo do fim pode muito bem estar associado a uma das festas anuais de Israel, como o Dia da Expiação. Sim, o Dia da Expiação é considerado uma festa religiosa, muito diferente do conceito que a gente tem de festa, como entretenimento, muitas vezes de baixa qualidade moral, perversão dos sentidos e tal. Não é disso que falam as festas religiosas. As festas religiosas, elas confirmavam o reconhecimento de dependência dos adoradores em relação a Deus. A vida dos povos do Oriente ela girava em torno da própria religiosidade. Não só dos judeus, mas os islâmicos e outros povos orientais tinham a religião como algo que estava completamente mesclado com a sua vida cotidiana. É no Ocidente que essa dicotomia acontece. A gente tem muito esse costume de fazer uma diferenciação. Minha vida religiosa é uma coisa, minha vida secular é outra. No mundo oriental é tudo junto, é tudo unido. Essa visão de eu tenho uma vida espiritual diferente de uma vida secular é coisa de ocidental. É nossa tendência a fazer isso. Mas na Bíblia não é esse conceito que prevalece. Você tem uma religião que mapeia e norteia tudo que você faz. O que você come, o que você veste, onde você vai, com quem você conversa, o que você fala com as pessoas, que projetos você faz para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua vida, na sua família. A condução da sua família tem a ver com princípios religiosos. É muito diferente. E particularmente é o ideal que a Bíblia apresenta para os crentes hoje. No verso 22, a explicação fica mais clara sobre os reinos derivando do bode, isto é, da Grécia, portanto sepultando as possibilidades de se entender esses reinos como derivações de Roma, né? Outro aspecto interessante é que no verso 26, Daniel reforça que está falando da profecia dos 2.300 anos e que a visão só vai ser compreendida completamente em dias muito distantes.
Gabriel deixa Daniel preocupado, porque Daniel ainda pensava que pudesse ser algum impedimento que teria a ver com o fim dos 70 anos do cativeiro, mas não era nada disso. Termino aqui o capítulo 8, e você pode pensar, nossa, mas e aí? Quando começa o período dos 2.300 anos? E quando é que termina? Calma. Na próxima aula, vamos estudar uma profecia chamada Profecia das 70 Semanas, que mostra exatamente quando começa esse período da visão dos 2.300 anos, e com isso nós vamos saber o tempo que termina. Até aí eu quero deixar 2 sugestões de reflexão para você. Primeira delas, o juízo não é uma condenação imediata para você. O juízo é a oportunidade que Deus dá de reconhecermos a sua soberania e o seu profundo e amoroso desejo de salvar as pessoas. O juízo não é motivo de tristeza e de preocupação para quem está com Cristo. O juízo é motivo de alegria para aqueles que vão ter a sua certeza de reinar com Cristo para sempre na eternidade. Segundo ponto. Existe um processo de intercessão permanente e contínua no santuário celestial. Jesus não está dormindo nem de férias, nem abandonou. Jesus também não é um ser fantasmagórico que aparece por aí como se fosse uma assombração. Não, Jesus está intercedendo por você e por mim no santuário celestial, uma atividade bem proativa, bem específica e bem importante. Junto com a intercessão, ele está fazendo o julgamento do povo de Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados. O arrependimento o arrependimento vem de Deus, é Deus que te faz chegar ao arrependimento. E o perdão é Deus que te leva a perdoar e a se sentir perdoado. Se você está hoje carregado com culpas, tristezas, mágoas, peça a Deus para perdoá-lo, para ajudá-lo a perdoar os outros também. É tão importante quanto se sentir perdoado. Aliás, uma coisa praticamente interfere na outra. Que Deus te ajude muito a refletir sobre isso. Deus te ajude a ser alguém confiante nas promessas de Deus e na sua intercessão. Posso orar com você brevemente? Grande Deus, muito obrigado por esse estudo do capítulo 8, pelas verdades que são levantadas sobre o juízo, sobre a purificação do santuário, ou seja, o momento em que Jesus começa o julgamento. Nos ajude a confiar em tudo aquilo que o Senhor já revelou para nós, e que a partir dessas verdades, desses conhecimentos, possamos compreender o seu grande e profundo amor por cada um de nós, a ponto de nos perdoar, nos levar ao arrependimento e nos purificar de toda injustiça, e também nos dar a certeza de que um dia o próprio santuário celestial será purificado, não terá mais nenhum resquício de pecado lá, nem esses registros que foram deixados. Continue nos abençoando nessa jornada de estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.